Um abraço para você que assiste à Rede Ita. As últimas horas nos bastidores de Brasília foram extremamente agitadas. Depois da aprovação da PEC 50/23, aquela que restringe decisões monocráticas dos senhores ministros, o rebu instalou-se na capital da República. Ministros deram depoimentos, o presidente do Senado também, e agora, como a gente diz popularmente, a bola está nos pés do presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede Ita e o Ponto a Ponto está começando. Quem nos visita hoje é o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nominando Diniz Filho. Com os órgãos de fiscalização e acompanhamento cada vez mais modernizados e dispondo de técnicas para analisar contas acontecendo em todo o Brasil, nós estamos trazendo o presidente do tribunal para que ele nos fale como estão sendo os trabalhos na Corte de Contas aqui do Estado da Paraíba. Presidente, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Quero lhe abraçar, Paulo. Depois de 20 anos, você sempre foi um amigo que, quando eu exercia o mandato de deputado, você sempre estava próximo, divulgando as ações do meu mandato, e quando você me convidou, para mim foi uma honra para lhe reencontrar. E aproveitando, lhe abraçando, estendo para toda a sociedade paraibana. Agora, os meninos e as meninas aqui da produção estão dizendo, eu mostrei as fotos de nós dois lá atrás, nós estamos mais bonitos hoje. Eles estão precisando usar óculos. Será? Fazer uma consulta, né? Por falar em usar óculos, que está mais afeta a oftalmologia, a gente sabe que o senhor é médico cardiologista. Sou médico cardiologista. Como é que esse médico virou político? Quando eu deixei a presidência da Assembleia, surgiu uma vaga no Tribunal de Contas. E para que as pessoas entendam, são 7 conselheiros no Brasil todo. Não tem 7 na Paraíba, 8 em Pernambuco, 5 no Rio Grande do Norte, não. É como os tribunais regionais eleitorais, né? Também tem 7 mesmo. 7. Sendo que desses 7, 4 são oriundos da Assembleia e por eleição, pela ordem. Sou eu, Fernando Catão, Fábio Nogueira e Arthur Cunha Lima. Tem 2 que é do próprio tribunal, alternando entre conselheiro substituto e representante do Ministério Público de Contas. E um de livre escolha do governador. Pois bem, quando vagou essa necessidade da Assembleia indicar um conselheiro, eu tinha deixado a presidência, por uma deferência toda especial, os deputados disseram, nosso candidato é você. Aí eu digo, meu amigo, o que é que vai fazer um médico no Tribunal de Contas? Não, ninguém abre mão. Eu digo, então vamos falar com o governador, que era Cássio Cunha Lima. Sim. É óbvio que o governador ele tem uma ingerência decisiva num processo da Assembleia Legislativa. Raramente ele tem a minoria e fica sem poder ter mobilidade dentro do Poder Legislativo. Nós fomos conversar com o Cássio e Cássio disse, não, você é meu candidato. E eu cheguei ao Tribunal de Contas há 20 anos. E terminei me adaptando e me sinto bem, graças a Deus. Estou presidindo pela 2ª vez. Sendo a 2ª vez, tem diferença de quando, nominando Diniz, entrou no tribunal há 20 anos para hoje? A corte está mais modernizada, dispõe de mais ferramentas para fiscalizar e acompanhar? É uma diferença bastante evidente. Mas antes de eu falar sobre as diferenças, é preciso dizer o que é que faz a diferença no Tribunal de Contas. Primeiro, é a impessoalidade, como manda a Constituição Federal, seu artigo 37. Lá, um presidente não desfaz o que o outro fez. Pelo contrário, reforça as ações que o outro fez. Que assim deveria ser toda a administração pública. Impessoalidade. E outro fato, nós não temos reeleição. Então, eu sei o dia que vou ser presidente, eu sei o dia que retorno, e assim por diante. Da mesma forma que sou eu, são todos. Eu já posso lhe dizer que o substituto será Fábio Nogueira. O substituto de Fábio será André Carlos 2 Pontes. Então, tudo isso
permite que o tribunal tenha estabilidade administrativa. Não há disputa interna, não tem desavença? Não há problema. E o tribunal evoluiu tecnologicamente. E a tecnologia, hoje, é um aliado decisivo nas ações do tribunal. E as cortes de contas, a gente percebe, cada vez mais ganham protagonismo pela importância do papel que desempenham, não é? Você tem toda a razão, Paulo. A Constituição, no artigo 70, parágrafo único, diz que quem guarda, administra, transfere dinheiro público tem de prestar contas. Não é uma liberalidade. E quem é que recebe essas contas? Os tribunais de contas. Então, se o tribunal não estiver devidamente preparado, consequentemente, ele será um ponto frágil neste elo de fiscalização e proteção do erário. Tem muita coisa que o tribunal já acompanha online, sem que o conselheiro ou o auditor saia da... Quase tudo. Quase tudo. Quase tudo. Quando o presidente era André Carlos, ele criou, com base na exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 59, os alertas. Inicialmente, os gestores não gostavam, mas depois eles entenderam que era um sistema para ajudar a administração. Então, se você comete algum ato que não está de acordo com a legislação, o tribunal lhe alerta todos os meses. Corrija que você está errado. Isso tem ajudado e muito o tribunal avançar na análise das contas. Agora tem o outro lado também, tem aquele gestor responsável, cuidadoso, cauteloso, que procura o tribunal pedindo orientação, tem também? Olhe, hoje eu posso lhe garantir, os gestores estão cada vez mais próximos do tribunal. E só procura o tribunal quem quer acertar, Paulo. Ninguém que quer errar procura o tribunal, porque ele não vai receber guarida. Sem dúvida. Então, no passado, a rejeição de contas era 50%. Hoje é abaixo de 15%. E você me pergunta, por que o tribunal está mais leniente? Não, muito pelo contrário. Primeiro de tudo, a transparência. Transparência que o tribunal vem dando ao longo dos anos, cada ano aumenta. Segundo, esses alertas. Porque na hora que o tribunal faz o alerta, é porque ele examinou. Terceira, a tecnologia. O tribunal já está julgando contas de 2022. Essas contas chegaram em abril, Paulo. Precisamente 31 de março. Já avançou bastante, né? Demais, geralmente era 3, 4, 5 anos. Aqui no rádio, presidente, quando a gente fala assim, o tribunal rejeitou as contas do prefeito tal, o tribunal imputou uma multa de tantos R$1.000. Invariavelmente, algum ouvinte liga e diz, vocês divulgam quando multa e quando paga, por que não divulga? E aí cabe a pergunta, essas multas são pagas, são recolhidas? Pergunta super inteligente. É preciso dizer que todo poder público tem competência, primeiro, tem função, competência e atribuição. Todos. Todos. Tribunal de Contas não bate o escanteio e cabeceia, não. Então, o que é que acontece? Tribunal analisa e julga as contas. Daí para frente... Não é mais com ele. Não é mais com ele. Ministério Público... Ministério Público para ajuizar uma ação de improbidade, para o judiciário julgar. Então, tudo isso devia ser automático. Sabe por quê? Porque a Constituição, no artigo 71, diz que a multa aplicada e a imputação imputada tem força de título executivo. Não tem nem o que se discutir, porque nós examinamos, nós damos o direito à ampla defesa e o contraditório, porque ninguém no tribunal é julgado sem o direito à ampla defesa e o contraditório, sem comprovar efetivamente porque ele fez aquela despesa, porque ele não licitou. Não seguiu as regras, né? Exatamente. Então, o conselheiro Fernando Catão, quando foi presidente, ele colocou, está lá no sistema, para o Ministério Público simplesmente alimentar. Isso nunca foi feito. O que é que eu decidi com o apoio dos conselheiros? Para o ano eu vou colocar na página do tribunal para
esses nossos conterrâneos que justamente fazendo controle social pergunta, eles vão poder abrir a página e saber o que o tribunal mandou e a partir dali o que foi feito. O que os demais fizeram. Tem uma outra acusação, entre aspas, ao tribunal, digamos assim. Fica à vontade. O juiz diz assim, rejeitam contas de cidades pequenas, mas quando chega de Patos para cima, Campinas, João Pessoa, nunca rejeita. É porque esse pessoal tem uma assessoria melhor e erra menos? A gente pode responder assim, e às vezes uma prefeitura pequena, o prefeito acha que está fazendo certo mesmo estando fazendo errado? Vamos lá. Vou responder por 2 viés. O primeiro é que 3 municípios da Paraíba, apenas 3, João Pessoa, Campina Grande e Patos, os prefeitos são chefes de poder. Eles não ordenam despesa. São os secretários, né? São os secretários. Então, eles não podem ser responsabilizados. Está aí no Código Civil. Ninguém poderá responder por aquilo que não deu causa. Segundo, isso foi uma informação do passado. Nós rejeitamos 3 contas de Ricardo Coutinho e 2 de João Azevedo. Então, governadores do estado, né? Não se sustenta essa informação. Se vem coisa errada, venha de quem vier, né? Correto? Venha de quem vier. Então, essa informação não se sustenta. Muito bem. Vamos concluir o nosso primeiro bloco. Nós estamos conversando hoje com o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o doutor Nominando Diniz Filho, que gentilmente veio aqui nos brindar com a sua presença e está sendo acompanhado pelo também conselheiro e ex-presidente do tribunal e futuro presidente, porque há um rodízio entre eles, Fernando Rodrigues Catão. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o Ponto a Ponto, saudando também a quem nos assiste em Patos, a Morada do Sol, Patos e entorno, ali Santa Terezinha, São Améde, as cidades todas, e também o pessoal da cidade Sorriso, a cidade de Souza, onde tem a sua boca maldita, que tem contribuído aqui com a nossa coluna política diária, mandando sempre notícias importantes da área sertaneja. E o universo político de Campina Grande tem se agitado nas últimas horas por conta de enquetes que a imprensa está divulgando. É claro, eu sei que nós estamos a 1 ano da eleição, a 1 ano do pleito, e qualquer número agora pode ser considerado prematuro, mas é bom lembrar que pesquisa, enquete, revela aquela fotografia, aquela xerox, aquela radiografia do momento. A eleição é daqui a 1 ano e muita coisa, naturalmente, pode se modificar. Segundo bloco do bate-papo do Ponto a Ponto, da entrevista com o presidente do TCE, Nominando Diniz Filho. Dá para a gente dizer também que do jeito que tem gestor cauteloso, precavido, tem também aqui e ali algum mal-intencionado? Sim, é evidente que sim. O mal-intencionado começa, Paulo, em não divulgando transparentemente as suas ações. A transparência é o maior meio de combate à corrupção. Porque todo mundo vê. O ministro José Américo de Almeida dizia, ver bem não é ver tudo, é ver o que os outros não veem. Então a sociedade começa a enxergar. Então quem está mal intencionado, ele não faz transparência da gestão. Já começa escondendo dali, mas né? o tribunal exige. O tribunal criou um sistema chamado Turmalina, que ele é um robozinho que passeia de 5 em 5 dias todos os portais, todos, dos municípios, para saber quem está cumprindo ou não a lei da transparência. Esse caso recente do Hospital Padre Zé, que chama a atenção da Paraíba inteira, do Brasil, por que não dizer, de que modo o tribunal tomou conhecimento e como foi a sua conversa com o presidente, com o arcebispo Dom Delson? Muito bem. É preciso dizer que a nossa responsabilidade é com os jurisdicionados. E o que é jurisdicionados? É aqueles que estão na nossa jurisdição. São os órgãos públicos. O Hospital Padre Zé não é um órgão público, é um órgão filantrópico. Portanto, ele não está obrigado a prestar contas ao Tribunal de Contas. Nem o Tribunal de Contas está obrigado, nem tem autoridade de pedir as suas contas. Porém,
Artigo 70 da Constituição Federal, parágrafo 1º. Quem recebe, guarda, administra, transfere dinheiro público é responsável pela prestação de contas. Na hora que ele recebeu emenda parlamentar, aí ele teria a obrigação de ir. Quem tinha de cobrar dele era quem transferiu. Eu não fui atrás das emendas, porque elas são federais. Então, não é da jurisdição do Tribunal de Contas. Agora, quem vai nos prestar contas? O governo do Estado, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social... Quem botou dinheiro lá, né? E Fundo de Combate à Pobreza. E a Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde. Esse pessoal transferiu em 5 anos, 110 milhões para o Hospital Padre Zé. E para a Arquidiocese, que tem um braço social chamado DIASA, 16 milhões. Por que eu fixei em 5 anos? Por quê? Não me pergunte por quê, que eu não vou saber responder. O Supremo Tribunal Federal tinha uma posição definida e inarredável de que dinheiro público não prescreve, porque isso está na Constituição Federal. Só que muitas vezes a jurisprudência evolui, o Supremo entendeu que aplica-se a prescrição quinquenal de 5 anos o recurso público. Então... Nesse caso, só para ficar bem claro, presidente, os órgãos que transferiram dinheiro para o Padre Egídio, vamos para todo mundo entender, quem está nos vendo aí na Paraíba toda, esses órgãos terão que prestar conta, saber como o dinheiro foi aplicado. Vão prestar, não terão não. E se o hospital não prestou contas lá a eles, como é que vai ficar isso? Aí ele tem os instrumentos chamados de tomada de conta especial. Sim. Aí não tendo documento, vai à justiça. Abre-se um processo por crime de sonegação. Existem meios, né, de se chegar a isso aí. Existem meios. Agora, que eles vão prestar contas ao tribunal, vão. E por quê? Eu não me lembro se foi o conselheiro Fernando Catão que criou a inteligência do tribunal, ou se foi o conselheiro André. Pois bem, essa equipe de inteligência já liberou o relatório ontem, porque, como é sigiloso, ele libera para a presidência. Sim. A presidência libera para a auditoria instrui o processo, devolve para o presidente que escolhe o relator por sorteio. Não é liberalidade minha. É Fernando Catão, é Fábio Nogueira, é André, é Oscar, é Arnóbio, é Antônio Gomes. Não. Sorteio. É sorteio. Aí o relator, ele assume o processo. Aí toma todas as providências. Primeiro, chama a responsabilidade de quem de direito para justificar. Voltando, manda para a auditoria analisar se a fundamentação e a justificativa estão corretas. Devolve para o relator, manda para o Ministério Público de Contas, aí ele agenda e vota. E o tribunal faz a sua parte. Parcerias com o Tribunal de Contas da União, o TCU. A gente sabe que, em determinados momentos, a gente já viu assim, de o TCU dizer Tribunal do Estado tal, cuide disso aí. Existe ainda essa parceria? Já foi muito mais próximo. Mas, ultimamente, o Tribunal de Contas da União, ele entendeu de que nós não pegamos em dinheiro federal. Nós só pegamos em dinheiro do Estado e dos municípios. Como era no passado. Isso é um questionamento de todos os conselheiros. Sim. O que me levou ao TCU, através do nosso ministro Vital do Rego Filho. O que é que nós fazíamos? Se tinha 10% de dinheiro
do estado ou do município, a gente só examinava os 10. Os 90 Os lá? 90 que ele examinasse. Se tinha 20, 30, assim por diante. Que fosse. Hoje nós não examinamos nada. Se for majoritariamente dinheiro federal, responsabilidade é do TCU. Não é Tribunal de Contas, não. O fato de ter sido político, de ter presidido a nossa Assembleia Legislativa, ajuda no papel de conselheiro? Olha, você está fazendo uma pergunta super inteligente. Alguém pode me perguntar se eu já utilizei a minha experiência de profissional da medicina como conselheiro. Eu vou lhe responder que já várias vezes. Vou dar um exemplo, tem vários. Sim. O ex-gestor do hospital do Complexo Regional de Guarabira, que foi prefeito de uma cidade de Caiçara, ele teve julgado as contas irregulares com imputação de débito de mais de 200 mil. Ele foi no Tribunal de Contas, eu era o relator e disse: conselheiro, eu queria conversar com o senhor. Pois não, diretor. Ele disse: eu não roubei. Eu digo: o que foi que aconteceu? Ele disse: a Secretaria de Saúde, eu não sei agora, para ninguém entender que as minhas palavras estão atualizadas. Foi naquele caso lá. Naquele caso. A Secretaria só passa o repasse de manutenção atrasado. Eu compro fiado na farmácia. Só que o dono da farmácia vende em homenagem... A confiança é em mim. Exatamente. E ele não dá nota fiscal. Quando chega o repasse que eu pago, ele dá nota fiscal. Quando chega o tribunal, o que é que o tribunal fez? O tribunal vai primeiro para as compras, para as notas. Datas, tudo, né? Conferir. Tudo. É. Depois vai para o almoxarifado. Estoque. Para depois ver a parte da despesa. Então, como é que coincidiu o almoxarifado com a compra e a despesa? Não ia bater. Aí eu disse a ele: meu amigo, traga os prontuários dessas imputações, que a auditoria elenca quase os medicamentos. É verdade. Traga. Eu chamo a auditoria aqui, que tem fé de ofício. Se você trouxer, nós reconheceremos e você terá as contas julgadas. E qual a importância disso? Porque prontuário é do paciente. Não pode ser exposto. Ele jamais poderia fazer prova junto ao tribunal com um prontuário. Mas eu, como médico, sabia disso. E a auditoria com fé de ofício, nós poderíamos. Sabe qual foi o resultado? Ele teve as contas aprovadas em recurso, reconhecido pela própria auditoria. O médico salvou o secretário a situação do secretário. E o político? E ele foi prefeito de novo. Olha aí. Se livrou da ficha suja. Tá vendo? E o político ajuda o fato de ter sido político? Sim, porque eu passo a ter conhecimento do Estado. E eu resolvi uma coisa. Eu disse, eu ia passando. Primeiro eu fui convidado para Triunfo, lá depois de Cajazeiras. Aí eu ia passando por uma cidade chamada... Triunfo é perto da sua cidade? Não, aquela é Pernambuco. Tem o Triunfo de Cajazeiras. Eu ia passando por uma cidade chamada Junco do Siridó. Junco? Na BR-230, conheço. Aí vi um hospital, um colégio espetacular. Eu digo, eu vou descer. Aí desci, Paulo. Ninguém lhe conhecia? Ninguém me conhecia. Olha, uma obra fantástica. Quando entrei, a diretora me deu toda a assistência. Cito 2 pontos negativos. Falta de um laboratório de informática e falta de climatização. Não, ar-condicionado. Num tempo desse friozinho assim, hein? Você está vendo que Reginaldo deixou a gente com calor hoje aqui, né? Pois bem, resultado. Eu disse... Aí ficou todo mundo assustado, chegou o presidente do Tribunal de Contas, aí chama o prefeito, chama os secretários, advogados. Aí eu disse, olha, eu não estou auditando, que eu não sou auditor. Sempre eu ando com um auditor. Eu digo, eu trago o auditor porque facilita ele dar informação lá para a auditoria. Eu estou fazendo uma visita, eu quero saber
se o dinheiro público está chegando bem empregado na sociedade? Aí eu disse, senhora, fique tranquila que eu vou chamar o secretário da Educação e vou dizer o que eu vi aqui. Resultado, Paulo, há 15 dias, eu fazendo esse tipo de visita na região de Santa Luzia, prefeito é da região, Sim. Diz, presidente, a climatização chegou. Olha aí. E eu fui para lá. Visitou de novo e estava... E fui super bem recebido pelas... Mas eu quero dizer, eu não sou candidato a nada, para ninguém interpretar diferente, viu? Presidente, eu sei da sua religiosidade. Sou católico. Eu sei do seu temor a Deus. Eu sei porque eu lhe conheço há muitos anos. Há quase 3 décadas. Como é que Nominando Diniz intimamente trata com as injustiças que são cometidas contra a sua pessoa? Porque Fernando Catão, que está aqui no estúdio, já foi injustiçado. Eu também. E é isso que eu quero chegar. E você mais recentemente ainda. Então, como é que lida com isso, quando chegam essas injustiças? Eu disse ao Dom Delcio, veja, como é que tem um termo que diz, ensinando Pai Nosso a vigário, né? Sim. Ele muito abatido, muito tenso. Eu disse a ele, Dom Delcio, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Era para o senhor ter dito, como Chico Maria disse aqui a Frei Damião uma vez. Como foi? Tenha fé em Deus. Chico Maria mandou o Frei Damião ter fé em Deus. Mas eu disse quase a mesma coisa. Eu disse, coisa. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Mas isso acontece, a verdade é que acontece. Quando é corrigido, como aconteceu comigo, Fernando Catão, o tempo se encarrega de corrigir. Agora, quando se demora e não corrige, aí é difícil. Porque não há nada pior, eu entendo assim pelo menos, do que um de nós ser acusado de uma coisa que não fez. É verdade. Porque se tiver feito, você... E nós temos no tribunal, rapaz, maior cuidado. Às vezes, chega um processo, é levado para o plenário. Aí o advogado diz para o conselheiro, conselheiro, a documentação está aqui. Só que eu pedi ao banco. E o banco levou tanto tempo para entregar. Porque tudo tem prazo. Né? É prova e prazo. Sim, direito é prova e prazo. Não é verdade? Aí diz, naquela época eu não tinha essa documentação. E os conselheiros, invariavelmente, aceita. Se ele tinha 15 dias para fazer a juntada, o conselheiro dá 1 semana. Porque vai para a tese que você perguntou. Porque depois que você imputa, ele tem o direito de defesa e é suspenso. Chama-se recurso de reconsideração. Ora, mas depois o tribunal julga que estava tudo certo. Quem vai reparar, né? Quem vai reparar? Vai querer saber mais, pois rapaz. É verdade. É tanto que as nossas metas era só julgamento. No primeiro julgamento. Nós introduzimos agora o recurso como meta. Por que razão? Para que ninguém padeça de uma injustiça. Presidente, nós conversaríamos aqui o dia todo, mas a produção já disse que o tempo estourou. E eles têm televisão tempo. É tudo cronometrado. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Desejo toda a sorte do mundo. Vou visitá-lo no tribunal. Já combinei com Dagoberto Pontes e João Pinto para a gente lhe visitar no tribunal. Meu parente, João Pinto. João Pinto Neto. E Dagoberto, meu amigo, ao seu lado. Né? E o governador Maranhão, saudoso Maranhão, eu chegava para João Pinto e dizia, João Pinto, antes de virar João Galo, você vai passar por um estágio intermediário. Aí João dizia, de jeito nenhum. Mas eu quero lhe agradecer e dizer... Paulo, dê um abraço em Dalton. Esse empreendedor... E doutor Dalton vai lhe esperar agora para visitar o Hospital Help. Vou conhecer. Esse empreendedor que mais do que médico, é um empreendedor espetacular. Parabéns. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Satisfação, Paulo. Seja sempre bem-vindo. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento e o convite para que assista o próximo Ponto a Ponto. Felicidade a todos e até lá.